Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11h35. Hoje é quarta-feira, 26 de fevereiro. E atenção, o Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. O paciente é um paulista que voltou da Itália recentemente. A Itália enfrenta um surto da doença. Neste momento acontece uma entrevista coletiva lá em Brasília sobre a confirmação do caso. Vamos ouvir. As pessoas, toda uma sensação de estresse muito grande. Mas nos números globais, quando a gente olha a China com 1 bilhão e 600 milhões de habitantes, já convivendo com esse quadro desde provavelmente novembro, mas oficialmente dezembro, ela já com 70 mil casos, você consegue ter mais ou menos qual é o grau de transmissibilidade e qual é o grau de letalidade, que são perguntas que no início a gente fica muito sem ter condições de responder, mas que agora a gente já começa a ter volume científico para começar a ter essa percepção. Há sempre uma dúvida, um questionamento, como que se faz com fronteiras, o que se faz com os voos. O mundo é globalizado, o mundo é conectado. Esse paciente saiu da Itália, mas ele foi para conexão em Paris, quer dizer, o voo era procedente da França, não era procedente da Itália. Então, isso é comunicado para a Mundial da Saúde, que vai fazer os contatos, tem pessoas de outros países, enfim, é uma situação em que a gente fica tentando mapear para entender o deslocamento das pessoas e dos vírus. Aumenta a nossa vigilância e a nossa preparativo para atendimento. São Paulo é a nossa cidade mais populosa, é uma cidade e o Brasil, de uma comunidade, se temos uma comunidade chinesa baixa e um trânsito baixo da China para com o Brasil, já com a Itália e com os países europeus, nós temos uma comunicação, comunidades muito extensas, e a gente percebe que esse trânsito de pessoas ele deve se intensificar, porque as pessoas com receio antecipam a volta, antecipam voltas de férias, aqueles que estão fazendo intercâmbio, que estão fazendo longas permanências, decidem voltar para o Brasil. Então, a gente vai monitorar essa situação da melhor maneira para que a gente possa ir mapeando e ir fazendo o controle das situações. Nós vamos organizar essa nossa coletiva aqui hoje. Eu vou passar a palavra para o secretário de Estado de Saúde de São Paulo, José Henrique, que tem sido permanentemente um braço do Ministério da Saúde. Depois o Wanderson vai mostrar para vocês, até para que vocês entendam o cenário, eu pedi para ele atualizar as informações globais, como que está, o que se sabe, como que se sabe, e no final a gente complementa com as falas daqueles que a gente entende que tenham algo a colaborar, e depois a gente abre aqui nessa sala mesmo para as perguntas que vocês eventualmente... O pronunciamento do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a respeito da confirmação do primeiro caso de coronavírus aqui no Brasil, um caso de um paciente de 61 anos, lá de São Paulo, que esteve há pouco tempo na Itália. Daqui a pouco trazemos outras informações. Vamos agora a outros destaques de hoje. Chuvarada e temporal provocam estragos no Rio Grande do Sul. Olha só essa imagem aí em Caxias do Sul, na Serra. As ruas viraram rios. E no norte do estado, uma cidade decretou estado de calamidade pública. Como que está o tempo na sua cidade e os efeitos do temporal da tarde de ontem? Conte pra gente. Vai na nossa página do facebook.com/SBTRS oficial. 4 pessoas mortas num acidente na cidade de Taquari são sepultadas em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, e também em Gravataí. Outras 2 vítimas vão ser enterradas nesta tarde na cidade de Segredo, fica no Vale do Taquari. E o crime não perdoa nem a casa de Deus. Em seguida, você vai saber onde fica esta igreja que foi alvo de criminosos. Se não bastasse uma, 2 vezes. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar.
E começamos falando sobre o tempo. Com o temporal da tarde de ontem, a Prefeitura da cidade de Camargo, que fica no norte do estado, decretou estado de calamidade pública. Em Caxias do Sul, na Serra, várias ruas da cidade ficaram inundadas, como rios. O colega Guilherme Fadanelli nos traz agora ao vivo outras informações. Guilherme Fadanelli, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, nós estamos aqui no distrito de Galópolis, na zona sul de Caxias. Nesse momento, exatamente agora, parou de chover aqui em Caxias, mas ainda a gente tem nuvens carregadas, céu nublado por aqui. Eu estou em cima de uma ponte, André, que passa sob o Arroio Pinhal. Vou pedir para o Fabrício mostrar, para a gente ter uma ideia da vazão da água. Aqui é mais ou menos o arroio normalmente aqui em Caxias. Só que ontem era tanta água, André, que ela acabou passando por cima da ponte, bem aqui onde nós estamos. E essa vazão de água tão grande acabou entrando nas casas. Teve casas aqui que ficaram cheias de lama, teve prejuízos. Outros pontos da cidade, também na Zona Sul, tiveram problemas com veículos, com ruas que ficaram esburacadas, crateras que abriram no passeio público e também comerciantes que tiveram prejuízos. Daqui a pouco nós vamos mostrar a matéria completa aqui no SBT Rio Grande de um comerciante que perdeu 2 toneladas de rações na agropecuária dele, ou seja, prejuízo aí de mais de R$30 mil. Os bombeiros não tiveram registros de grandes incidentes aqui na cidade por conta da chuva, mas o que fica mesmo, André, são esses estragos e os transtornos causados para a população. Olha, Fadanelli, pelo menos aí o que a gente tem de indicação é que a chuva deve parar. Agora já no início da tarde, falasse desse momento que parou de chover, parou de garoar, pois agora a indicação é que a gente vai ter sol aparecendo na parte da tarde aí em Caxias e pelo menos nos próximos aí 10, 12 dias o sol predominando em Caxias do Sul com temperaturas bastante baixas, chegando a 10 graus aí em Caxias do Sul, a previsão para amanhã, mesmo com sol, portanto, já é o outono aí se apresentando na região da Serra em Caxias do Sul. Obrigado, o Guilherme Fadanelli nos trazendo informações ao vivo e a gente vai dar uma olhada na previsão do tempo agora para tarde aqui em Porto Alegre e também para todo o estado. Vamos dar uma olhadinha aqui, a gente vê que as temperaturas no amanhecer tiveram bastante baixas, temperaturas mínimas aí 17, 18, 19, 16, 17 graus em Santa Rosa, 16 em Uruguaiana. Na parte da tarde, nós vamos ter o sol predominando no Rio Grande do Sul, mesmo em algumas regiões com alguma nuvem e também com vento. Já vejam que no oeste tem o sol aparecendo, né? Também no sul, no litoral, mais para o norte ali, na divisa com Santa Catarina, que a gente vai ter mais nuvens. Vamos dar uma olhada para Porto Alegre, previsão para agora à tarde. A mínima hoje em Porto Alegre deve ser à noite, chegando a 17 graus a temperatura. Na parte da tarde a gente vai ter o sol, um pouco de vento e chance de chuva isolada. Na quinta-feira o tempo mais nublado, amanhã olha só, 14 graus. Na sexta-feira a gente vai ter, olha a amplitude térmica, 15 ao amanhecer e 30 graus, né? Vejam só que vai dobrar a temperatura. E no sábado amanhece frio, temperatura chegando a 32. Também na capital gaúcha a gente deve ter nos próximos 7 a 10 dias com sol. E você, na sua cidade, está com problema, tem falta de luz? Manda uma mensagem para a gente no Facebook, na página do SBT RS Oficial. A gente teve aí, na tarde de ontem, essa região ali de Passo Fundo, região central mais para o norte, essa cidade que decretou, já na semana passada, a cidade de Camargo tinha decretado situação de emergência por causa da seca. E agora, ontem à tarde, o temporal que devastou a cidade, portanto, de Camargo, decretando estado de calamidade pública. Esta chuva que caiu no Rio Grande do Sul ameniza, mas não resolve o problema da seca, que já teve aí a gente teve uma perda muito grande, né, na lavoura, por causa da seca que vem aí desde outubro, novembro e dezembro. A gente está vendo aí imagens da cidade de Camargo, como eu disse ontem à tarde, um vento que começou ameno, começou depois a aumentar e a chuva forte, a prefeitura, o gabinete da prefeita, inclusive, teve aí o telhado arrancado e diversos prejuízos numa cidade que é pequena, mas com muitos problemas provocados por causa do vento forte. A cidade de Camargo deve ter nos próximos dias também o sol voltando, sol que deve predominar no Rio Grande do Sul. E hoje o jogo do ano no Beira-Rio, e não tem jeito.
É vencer ou dar adeus ao sonho do Tri? Débora de Oliveira já está aqui com a gente. Oi, André. Tudo bem, Débora? Hoje é aquele dia que eu tô nervosa desde a madrugada, né? Porque a gente eu fica já se percebi. colocando no lugar do torcedor, a gente fica imaginando tudo que vale essa partida, né? Vale o ano do Internacional. O Inter, se não classificar hoje, vai ficar apenas com o Campeonato Gaúcho e com a obrigação de vencer o segundo turno até o início do Campeonato Brasileiro. E por isso é tão importante que cada jogador tenha consciência, André, que tem que dar o máximo, tem que ir além. Sabe quando a gente tem que buscar mais do que a gente pode? Sim. Hoje é o dia. Tem que se superar. Tem que se superar. E é importante para o técnico também, né, Débora? Eu acho que é um placar que vai justificar a vinda dele, né? Vai justificar, ele está bastante cobrado. A gente sabe que é um início de trabalho, mas as competições estão aí, né? O mata-mata serve para isso. A gente tem que mostrar serviço logo. O Kudê está bastante cobrado nesse início de temporada. E nervoso, deve estar, né? Deve estar nervoso. Mas com o Beira-Rio lotado, eu tenho certeza que vai ser bem diferente a postura do Internacional. 40 mil colorados. Hoje, no jogo contra o Universidade de Chile, semana passada, eles conseguiram bater a meta, né? Que era de 40 mil, levaram quase 42 mil. Será que hoje essa meta é batida? Até agora há pouquinho, quando o Inter nos mandou a atualização desta manhã, 28.700 por aí torcedores já tinham garantido presença nessa partida. E eu quero dizer que 2 deles são nossos telespectadores. Vão com a gente, porque hoje tem chute a gol valendo um par de ingressos. Empate vai para os pênaltis em 0-0 ou empate com gols da Tolima. A gente não quer isso, a gente quer ver vitória do Inter, que é assim que o Colorado garante a classificação. Como no jogo passado deu sorte, a gente levou uma dupla muito da pé quente novamente para o Beira-Rio. E olha ali os dois, no maior estilo quarta-feira colorada. Não tem quarta-feira de cinzas hoje não, né, Marcinho? Não tem mesmo. Hoje é dia de Inter, acabou essa função de carnaval, até porque os jogadores colorados ficaram durante o carnaval todo aí trabalhando muito, focados para a partida de hoje, logo mais à noite, 21h30. Maiquinho, vamos que nosso Cudezinho, vamos que vamos aí, irmão. Cara, como a Débora falou, a Débora tá nervosa, ela falou que tu tá nervoso também, não? Tô nervosinho. É o jogo que define realmente a vida do Inter durante o ano. O Tolima vem completo. E o Inter tem 2 mudanças importantes, né, ô Marcinho? O Moisés deverá estar voltando ao time do Internacional. E o nosso querido, grande D'Alessandro, camisa 10, eu creio que é Irro. É o Cabeção, ele Cabeção vai estar dentro de campo também. Como é que faz? O quê? Eu creio que é Irro. Olha aqui. Não, o Marcinho tá falando castelhano, até porque o Inter todo só fala castelhano. Mas eu tô confiante. Hoje é o dia sim que o Inter vai meter 2, ô Marcinho. 2? 2. Eu acho assim, eu já quero mais emoção. 3-1, tá? É um do Tolima ainda. Um do Tolima, tá? Mas assim, o Inter faz 2-0, o Tolima faz 1. Aí dá aquela tensão no estádio, aquela loucura. Isso é bom pra gente, inclusive, gravar o arquibancada. Tu quer uma louca, tu quer sofrer, então. Tu quer morrer do coração, então. Mais ou menos. Mas morrer feliz. Morrer feliz, é o que importa, cara. Mas tô confiante, né? O Inter vai bem. A nossa dupla ali, rapaz. Aqui, D'Alessandro e Guerreiro, rapaz. D'Alessandro cruzando. Guerreiro matando, não tem. Tá, fechamos em 3-1, então. Fechamos em 3-1. Não ficar nervoso. Tá, 3-1, tá, fechamos, tá, 3-1. 3-1. Tem VT aí, a Débora aí com o pessoal. Só depois? Então tá bom. Eu acredito nesse 3-1 e tem mais, hein? Tem mais. A Débora falou e eu vou falar de novo. Mais de 28 mil colorados, tá, estarão presentes, já confirmaram presença aqui no estádio. A expectativa é de 40 mil. E eu quero chamar você, torcedor, você sócio do Esporte Clube Internacional, que todo mês vai lá e paga e banca e bota em dia lá o negócio, tá? Eu quero você aqui no estádio hoje. Então não te amarra muito. Esses tamanhos te chamando, como é que tu não vai vir, velho? Olha isso aqui, cara. Olha Maiquinho e Marcinho. Pelo amor de Deus. Isso aí até parece dupla sertaneja. Eu tô vendo um senhor lá atrás, passeando, lá, ó, naquela placa lá, Internacional. O pessoal já tá ansioso. A cara do Chuck Norris, ele. Ele nem tá acreditando que tá chamando ele, Marcinho. Não. Ele tá caminhando. Será que a gente vai lá? Não, vamos lá. Depois eu quero conversar com ele no SBT Esporte. Ele tá vendo. Vem cá, tio. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele. E André, quero saber da previsão do tempo, né? Porque lá no Beira-Rio é sempre mais fresquinho de noite. O pessoal tá acostumado com esse calor dos últimos dias. Uma dica, eu sei que vai estar muito quente, o pessoal vai estar pulando, mas leva um casaco leve, guarda-chuva não precisa.
Bom, daqui a pouquinho eu vou saber também a opinião dos tricolores. Vamos esperar quem na fase de grupos já estão tranquilões e a buzininha da Kia são motos. Beijo, até daqui a pouco no Campinho, 11h50, faltando 10 para o meio-dia. Atenção, vamos lá para a fronteira oeste. Na fronteira, a polícia investiga se um jovem de 25 anos foi espancado até a morte depois de quebrar, acreditem, a cadeira de um trailer de lanches. Pode ser verdade uma coisa dessas? Diz que espancaram esse rapaz. Vamos à redação, Glauco Paza tem detalhes. Glauco, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, este seria pelo menos o motivo da briga que causou a morte de Lucas Baroni, de 25 anos. Ele morava em Livramento e estava comendo com amigos nesse trailer que fica em Rivera, ali do ladinho, né, no Uruguai. Lucas teria quebrado uma cadeira brincando com um cachorro. Logo a gente vê nesta imagem aí, ó, um homem se aproximando, esse homem aí de pé, que seria o dono do estabelecimento. Eles começam a discutir, pelo menos é o que dizem as testemunhas, e aí o Lucas teria agredido o dono do estabelecimento. Começou uma pancadaria geral. Segundo a família, o Lucas sofreu várias fraturas. O pulmão ficou completamente danificado depois de toda essa briga aí. Acontece o seguinte, a polícia está investigando, vai pedir ajuda da polícia uruguaia para saber como tipificar este crime aí. O acusado, ele deu entrevista ao jornal A Plateia, lá de Livramento, lamentou e disse que tudo fugiu do controle a partir do momento da agressão. Olha, e uma das piores notícias, é claro, a morte é a pior, mas o Lucas deixa um bebê de apenas 8 meses, André. Absurdo. Agora, essa briga teria começado porque ele estava brincando com cães e quebrou uma cadeira. Pelas informações que se tem de pessoas que estavam ali, ele teria se comprometido a pagar a cadeira. Né? E aí começou a confusão. E o Lucas, a gente vê que ele dá um soco ali, que seria o dono desse restaurante. Aí, a partir disso, a gente vê que a briga não teve mais controle. Inclusive, uma cadeira é jogada em cima do Lucas, né? Mas totalmente fora do desproporcional. Né? Do imaginável, desproporcional. Né, André? E ele ficou internado aí foi no início do mês, foi dia 4, né, essa briga? Exatamente, 18 dias internado, André. E as imagens, elas só foram divulgadas ontem. Por isso que não havia antes essas imagens aí da câmera de segurança, mas aconteceu no dia 4. Ele, garçom, organizava eventos, uma morte absurda como essa, deixando aí uma menina de 11 meses. E olha só um flagrante da insegurança na região central do estado. Uma criança, mais uma, hein? Mais uma criança que ficou na mira do criminoso durante um assalto, Glauco. Exatamente. As imagens, você vai ver aí, mostram o momento em que um bandido entra num salão de beleza lá em Cachoeira do Sul. Os clientes e a dona do estabelecimento se assustam, inclusive uma criança, você vai ver aí na imagem, está presenciando toda a cena e fica praticamente na frente do criminoso. Cena de pavor. O ladrão armado saiu roubando todo o dinheiro que estava no caixa. Ele empurrou, inclusive, um dos clientes e fez outra cliente baixar a cabeça e depois ele foi embora. Ninguém se machucou, o criminoso ainda não foi preso e o assalto foi, olha só, 4 horas da tarde no último sábado em Cachoeira do Sul, André. E eu já não sei quantas crianças a gente tem mostrado aí, desde o final de ano até agora, na mira de crianças vendo crimes acontecendo, não só na capital, região metropolitana, interior do estado. Mostramos esses dias na região da Serra um assalto a um restaurante à noite cheio de criança e por aí vai. É a grande preocupação, porque as crianças precisam, depois de presenciarem uma cena como essa, de um cuidado especial, porque senão carregam esse trauma para a vida inteira. Bom, depois desse flagrante aí, a gente vai mostrar e vai falar sobre um acidente que aconteceu na Serra, em Bento Gonçalves. Uma pessoa morreu, 2 ficaram gravemente feridas. E mais um acidente na volta do feriado de carnaval, não é mesmo, Glauco? Isso, a gente bate tanto nessa tecla, mas sempre tem acidentes, logicamente. Com chuva, né? ainda? Né? Exatamente. O acidente que envolveu 3 veículos na altura do quilômetro 218 da BR-470 em Bento Gonçalves. O carro com placas de Carlos Barbosa colidiu com um caminhão que transportava papéis com placas de Arabutã, em Santa Catarina. Após a colisão, um outro veículo, que seria então o terceiro, bateu atrás do caminhão. Uma mulher que estava no banco de trás do carro, este terceiro carro que colidiu com o caminhão, morreu na hora. O carro era movido a gás e isso explica o tamanho da dificuldade que tiveram os bombeiros para combater o incêndio. Nos outros 2 veículos, ninguém ficou ferido. Realmente foi uma notícia lamentável no feriadão de carnaval, mais um acidente de trânsito e mais uma morte. Um entre tantos acidentes, sem falar daquele, a gente vai falar depois com mais detalhes, deste que aconteceu no Vale do Taquari.
com uma família, né? 2 famílias. Uma de São Leopoldo que foi dizimada, né? Foi dizimada, algo lamentável. Sobre esse acidente aí, a preocupação é na hora que fosse mexer, já que o carro ficou muito amassado, por ter os cilindros do GNV, que é o gás natural veicular, pudesse ter uma explosão, mas apenas como cuidado, porque esses cilindros sabemos que eles são extremamente fortes e protegidos para que não ocasione nenhum tipo de problema. Lembrando, né, André? Mas a retirada de um carro, né, que tem esse cilindro precisa de um cuidado especial. Diga, Glauco. Aqueles que seguem as recomendações do Inmetro, que são verdade. devidamente instalados e são verificados, né? Isso é bom sempre lembrar. Que passam pelas revisões necessárias. Ok, até daqui a pouco. Obrigado, Glauco. Agora, faltando 5 para o meio-dia, você vai ver ainda hoje o litoral norte do estado. Depois a gente vai falar do litoral, porque tem sobre aluguel de imóveis lá em Capão da Canoa. Esse é um dos nossos assuntos para daqui a pouco. E agora a gente está vendo a chuvarada e temporal que provocaram estragos aqui no estado. Lá em Caxias, as ruas se transformaram em rios. E em uma cidade do norte do estado, a prefeitura decretou estado de calamidade pública. Na semana passada foi situação de emergência por causa da seca e ontem estado de calamidade pública por causa da chuva. É a cidade de Camargo. Vamos falar também sobre um crime que não perdoa nem a casa de Deus, os assaltos. Em seguida, você vai saber onde fica esta igreja que foi alvo de criminosos 2 vezes. Um rápido intervalo, muito rápido, eu já volto. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande. Olha só, presta atenção nesta história que a gente vai contar para vocês. Antes eu quero chamar o Glauco Paz. Ao Glauco, essa história de ataque a uma igreja, nem a casa do Senhor é respeitada pelos criminosos. E Glauco, se não bastasse 2 vezes, os criminosos atacaram uma igreja. Bandido não tem escrúpulo, não tem coração, inclusive essa igreja atende a muitas famílias carentes da região, André. Que absurdo, né? Pois eles entraram e é o seguinte, André, eles foram escolhendo o que roubar. As coisas que não interessavam muito, eles foram deixando pelo caminho. Selecionaram bem. Isso, deixaram ali um forno, deixaram também uma batedeira, foram naquilo que interessava mais em termos de dinheiro, deixando muita gente desassistida. No Parque Primavera, agora eles não sabem nem como vai ter missa, viu, André? A história parece absurda, né? Mas não é, veja aí. Primeiro foi a cozinha. Depois do arrombamento dos cadeados, refrigerador, comida, panelas, eletrodomésticos e alimentos destinados à população carente foram roubados na madrugada de segunda-feira. No chão ficou o casaco de um dos ladrões. Os moradores do bairro Parque Primavera têm medo de falar por causa da violência. E jamais imaginavam que a igreja Santa Rita de Cássia virasse alvo dos ladrões. Ficamos muito abalados, eu e meu marido, essa noite ficamos ali de plantão para ver se alguém ia pular um muro para chamar socorro, mas graças a Deus não veio ninguém, né? A audácia dos criminosos não conhece cadeados, pelo jeito não tem limites. Eles voltaram a arrombar a igreja e dessa vez entraram neste local aqui, onde ficam objetos e roupas usadas nas celebrações. E até isso eles tiveram a cara de pau de levar. Um cálice considerado relíquia e roupas dos coroinhas sumiram na madrugada de terça. Os ladrões cortaram os fios e roubaram também o sistema de som. Vai ser preciso a ajuda da comunidade para que tudo volte ao normal. A única coisa que move a gente é ter fé, que um dia será melhorar, mas só que eu ia mobilizar a comunidade de novo e continuar de novo a vida. E como a proteção divina não basta, os responsáveis decidiram providenciar a instalação de um sistema de segurança na igreja. Mas era só o que faltava, hein, Glauco? E assim, muitas doações que foram levadas atingindo pessoas que são beneficiadas pela igreja, que fazem um trabalho de arrecadação de alimentos e tudo mais. É a própria comunidade que sofre, né? Que é um absurdo ainda maior. Um detalhe aqui, André. O pessoal aí responsável pela administração da igreja chamou a Brigada Militar, que demorou muito para atender essa ocorrência, quase 10 horas. E eles reclamaram que falta viatura, falta gente. Quer dizer, quando eles tentavam achar alguma coisa para se agarrar, para buscar segurança, a Brigada disse, olha, não está dando. Então agora a decisão de instalar um sistema
particular de vigilância para tentar inibir a ação desses criminosos, André. Era só o que faltava, mas infelizmente é o necessário, né? A gente se trancando até os dentes por todos os lados. E os criminosos estão soltos, mas a gente sim está atrás das grades, literalmente. Já não basta andar na rua com medo, cuidando para todos os lados, o horário que a gente sai, aonde a gente entra, o momento de entrar na garagem. E agora mais essa, né? A gente tem aí uma igreja, quer dizer, eles não estão nem aí, vão por todos os lados, por todos os lugares. Que situação difícil que a gente vive. Eu sei que a gente vai conseguir superar isso, mas olha, vou te dizer uma coisa, é muito preocupante, Glauco. Muito preocupante. Lembrar que quem quiser doar, eles levaram até a geladeira, André. Quer dizer, não sei quantos eram, mas para carregar uma geladeira é complicado, né? Quem quiser doar comida, eletrodomésticos, pode se dirigir ao local aí, Parque Primavera em Esteio, que eles estão recebendo tudo que podem, né, para poder dar continuidade. Inclusive funciona lá um local que atende pela Pastoral da Criança, ou seja, controla o peso, a alimentação das crianças carentes, quer dizer, é de grande valia, presta um trabalho precioso. Ok, obrigado, Glauco, pelas informações. Até daqui a pouco, agora 12:05. E olha só, aqui em Porto Alegre segue internado um idoso que foi ferido a bala na frente de um filho autista. Foi durante um assalto aqui na Zona Norte. Os criminosos atiraram contra a vítima e não levaram absolutamente nada. Ou seja, um ato de pura maldade na tela, os detalhes. Estes moradores nem imaginavam o que estava por vir. Repare que durante a manobra do motorista, esta dupla chega anunciando o assalto. Assustado com a abordagem, o dono do veículo, identificado como Luiz Carlos Martins, de 74 anos, não desce e é atingido por um tiro no pescoço. Enquanto isso, do outro lado da rua, as pessoas tiram as crianças do local. Dentro do carro que parou exatamente aqui também estava o filho autista do motorista que foi atingido. O homem foi levado para o Hospital Cristo Redentor e o rapaz de 34 anos não se feriu. E os suspeitos fugiram, sem levar nada. Este familiar da vítima conta que o principal temor era que os ladrões levassem o carro sem dar tempo de retirar o filho especial. Foi meu vizinho ali, que socorreu. Acabou socorrendo junto com a enfermeira vizinha aqui do outro bloco aqui. Luiz Carlos segue internado com a bala alojada. Exames ainda devem definir se o projétil será retirado ou não. Diante disso, o medo de circular pela rua Carlos Estevão continua. Não aparece uma viatura nessas datas, né? E é sempre aquela incerteza, não subir no carro e não descer, né? Porque é sempre ser abordado. O mesmo pode-se dizer da espera pelo ônibus. Só que eu tenho até medo de ficar na parada, né? E o ônibus não vem nunca, tá demorado até os ônibus agora. De qualquer maneira é perigoso. De qualquer maneira é perigoso, de dia, de noite. É um absurdo, né? E teve violência também na Serra. E mais uma vez, nas comunidades das áreas rurais. 3 homens fizeram uma família refém dentro de casa, em São Gotardo. Fica ali em Anarrec, né, no interior de Caxias do Sul. Além de levar, né, os bens na residência, os criminosos ainda debocharam das vítimas. Olha aí. O trio bateu na porta e, quando o proprietário atendeu, anunciou o assalto. 3 moradores foram rendidos. De acordo com testemunhas, os assaltantes usavam camisetas pretas com o logo da Polícia Civil. Eles procuraram armas e depois começaram a pedir por dinheiro, tinham rendido o homem da casa e viraram todas as nossas coisas nos armários, gavetas. Eles acabaram levando uma pequena quantia em dinheiro, alimentos que estavam na geladeira, além de aparelhos eletrônicos e 2 carros. Na saída, ainda debocharam da família. Eles saíram dizendo que eram de uma facção, que eram de São Paulo e que fizeram uma viagem muito longa para tão pouco. A localidade de São Gotardo de Anarrec, aqui onde nós estamos, fica próxima do limite com o município de São Marcos e a BR-116. A Brigada Militar chegou a montar barreiras em estradas vicinais que possam ter servido de rota de fuga para os bandidos. Mas até agora, ninguém foi preso. Enquanto isso, os moradores convivem com medo. Segundo eles, a situação voltou a ficar complicada de 1 ano e meio para cá, com roubo de tratores, animais e assaltos a residências. A família da Geni já sofreu 7 ataques de bandidos. O colono nunca teve segurança, porque sempre, sim, teve assalto no campo, assim,
Uma pela distância, pela brigada chegar até nós. E é bastante difícil. No mês passado, o SBT Rio Grande mostrou outra ação semelhante de bandidos no interior de Caxias. Na ocasião, os criminosos amarraram e trancaram 3 pessoas de uma mesma família no banheiro da casa por 4 horas. Além do terror psicológico, eles levaram 2 carros, dinheiro e aparelhos eletrônicos. Eu acredito assim que o agricultor devia ser mais valorizado. Inclusive com a segurança. Com certeza, principalmente. E por causa deste ataque lá na região de Caxias do Sul, nesse anterior aí que o colega Fadanelli, o Guilherme Fadanelli, falou, eu tinha prometido sobre a segurança na região mais afastada das cidades, na região rural aqui no estado. Recebemos aqui no estúdio o vice-governador do estado, né, delegado de polícia, justamente para falar sobre este problema enfrentado pelos produtores rurais, não só produtores, mas quem mora em regiões mais afastadas. Ele justificou, né, dizendo que há já uma série de iniciativas, enfim, a questão é que se precisa para ontem a questão da segurança. Sabemos que não tem como botar um policial em cada esquina, só que infelizmente, faltam muitos policiais. E tem uma grande quantidade aí de policiais que, para fugir das mudanças da Previdência, já estão saindo. Então, cada vez mais a gente tem uma redução no policiamento. Então, um outro detalhe importante a partir disso é que as comunidades, elas têm até que entre em contato com a brigada, até que a brigada se aproxime, é muito tempo que vai, é muito tempo, é uma dificuldade que, infelizmente, ela é a nossa realidade. Mostramos também um delegado da região solicitando, precisamos de mais policiais para enfrentar a criminalidade, fazendo um apelo para o governo do estado, justamente por causa disso. Tanto Brigada Militar, policiais militares como policiais civis estão se aposentando e fazendo falta para esses que estão na ativa. Muito bem, vamos agora, deixa eu voltar para a redação. Quero falar com o Glauco Paza, que acompanhou também esses casos, Glauco. E a gente vê 2 casos que chamaram a atenção no final de semana. O primeiro na região central do estado, da criança que ficou praticamente na mira de um criminoso durante um assalto. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez. Um assalto a um salão de beleza. Na minha época de criança era Instituto de Beleza. 4 horas da tarde de um sábado. Imagine uma criança ali, olha ali, aquele menino. No meio dessa violência toda, Glauco, onde que a gente vai parar? Pois é, a gente não está falando de uma cidade grande, Cachoeira do Sul, é uma cidade pacata no interior, mas já não tem lugar, a gente sabe disso, não existe lugar mais, os ladrões escolhem qualquer lugar, às vezes é até mais fácil em cidades que não tem lá um grande policiamento, né? A questão dessa criança aí no meio é o que chama mais atenção. Em pleno 4 horas da tarde, ou seja, luz do sol também, não há uma justificativa. Não, nenhuma. Nenhuma, né? E essa questão dessa criança no meio aí é uma imagem estarrecedora realmente, André. Não, e o que mais se preocupa, Glauco, assim, esses grupos criminosos, principalmente que lidam com o tráfico, porque o tráfico é o principal, aí tem os outros menores assaltos como esses, né, que são crimes correlacionados. Eles têm uma estrutura, uma organização muito grande e é por isso que eles sabem muito bem aonde chegar. A Serra tem vivido isso. Essa violência toda que a gente vem acompanhando, Caxias, Bento, Flores da Cunha, todas as cidades por ali da Serra, isso a própria polícia diz, é a estrutura do tráfico que se instala como se fosse uma família. E a partir daí, eles começam, né, as suas ações. E é lógico que vão em regiões onde sabem que o policiamento é difícil. Assim como nessa região central do estado, a região de Cachoeira ali, que tu conheces muito bem. É uma região pacata, era uma região tranquila, mas também com um policiamento mais debilitado, é o lugar onde eles se instalam. E para levar dinheiro, não importa, é salão de beleza, se tem criança ou não tem, eles não estão nem aí, não estão preocupados com isso. Qualquer lugar. Chamar atenção também, André, para a possibilidade de reação. Você vê que ele intimida, né? Uhum. Ele intimida, ele vai falando certamente alto, ele vai inclusive agredindo, a gente falou aqui que ele agrediu uma cliente, né? Justamente para deixar todo mundo assustado. Exatamente. A possibilidade de dar
um resultado ruim ao alguém reagir é muito grande. Por isso, calma, tente manter a calma nessa hora. É verdade. E sem falar no trauma que fica para uma criança que assiste uma cena como essa. Agora, teve um outro caso que chamou muito a atenção, que aconteceu na fronteira, foi no início do mês, mas agora com a morte deste rapaz, um jovem rapaz de 25 anos, né? 25. Em que foi espancado até a morte. Segundo as informações, é que não tem justificativa. Uma cadeira teria quebrado. Por quê? Porque o rapaz estava brincando com um cachorro ali. Estava brincando com os cachorros e aparecem os cachorros ali e a cadeira quebrou. Ele teria se prontificado a consertar, mandar comprar uma cadeira nova. Não tem nem conserto uma cadeira como essas aí. A questão é que o troço perdeu o controle. Perdeu o controle. E aí ele, o próprio Lucas, perdeu o controle e deu um soco no dono do bar. E aí a briga foi generalizada. Moral da história, o resumo da história, qual é, Glauco? Bom, várias pessoas agrediram esse homem que teria quebrado a cadeira, inclusive o proprietário, que levou o primeiro soco, aí a gente vê pela imagem, né? Ele teve várias fraturas, o pulmão dele foi bastante danificado com as agressões, o Lucas, de 25 anos, e ele acabou morrendo. Sabe o que me vem à cabeça? A história do triplo homicídio da Zona Sul de Porto Alegre. Quanto é que custa uma cadeira, né? A vida não tem preço, né, André? Mas foi o que disse... Mas ela está sendo muito vilipendiada. Olha só, o que custa uma vida, uma cadeira de plástico, André. É que tem coisas banais que elas se transformam no estopim. É bem isso. A batida é essa que o Glauco se refere, daquele triplo homicídio aqui no bairro Lamim, Porto Alegre. O conserto sairia em torno de R$700. Quanto que custa uma cadeira dessas aí? 50, 60 reais? R$100 no máximo. R$100, digamos assim. E o próprio... homem que aparece ali, que foi agredido pelo Lucas e que deu toda a origem na história, ou que foi tirar a satisfação do Lucas, não importa, ele foi até a polícia e ele disse que lamenta que perdeu o controle da história, porque ele foi auxiliado por outras pessoas que estavam ali no bar, lembrando que isso é do lado uruguaio, né? Isso é do lado uruguaio. Agora, a polícia vai investigar se tinha ali no meio algum conhecido, alguma rixa, não sei, suposições, porque o que pode levar uma pessoa ou um grupo a bater no outro, né? Por causa de uma cadeira. Bom, mas aí não foi a cadeira, foi a agressão. Mas cadê a turma aquela do deixa disso? Pois é. Antigamente começava uma briga assim, a turma afastava, gente, vamos se acalmar. Mas não, agora é o contrário. Um bate, vai todo mundo em cima. O que se tem de informação, André, é que a polícia já identificou pelo menos mais uma pessoa que teria participado da agressão, seria parente, inclusive, deste proprietário do trailer. E repetindo, ele já se manifestou, disse que perdeu o controle a partir do momento que começou a pancadaria. Convenhamos, explica, justifica? Acho difícil, né? São imagens que nós mostramos daquela criança no meio, né, daquele assalto na tarde de sábado na região central do estado. Essa violência toda por causa de uma cadeira. O resultado foi a morte de um rapaz de 22 anos. Está na hora da gente parar e repensar todas as nossas atitudes. Obrigado, Glauco Pazza. E agora eu quero voltar a falar sobre o coronavírus. Porque o primeiro caso aqui no Brasil foi confirmado agora há pouco pelo Ministério da Saúde. O paciente é um paulista, 61 anos. Ele voltou de uma viagem da Itália, agora dia 21 de fevereiro. Lá na Itália, são mais de 320 pessoas infectadas com coronavírus e 11 mortes por causa da doença. A nossa equipe, a nossa produção, conversou com uma estudante gaúcha que está lá em Torino, na Itália, fazendo intercâmbio. E ela conta agora pra gente como é que está sendo a rotina lá na Itália e a preocupação, é lógico, com o surto da doença. Na tela. Hoje a cidade está assim. Essa é uma avenida, uma das principais avenidas aqui de Torino, que é a capital do estado. E hoje está vazio, os meios de transporte estão vazios, escolas e universidades todas fechadas. Enfim, tudo vazio, né? Porque as pessoas estão realmente com medo. Não tem mais água em vários supermercados, nas farmácias as máscaras estão acabando e tudo mais. Porque se instalou um horror aqui, né? Hoje a gente toma cuidado também por causa das gripes. Agora já temos notícias de 300 casos aproximadamente e a situação vem se agravando. Eu tinha ido para a França na quinta-feira, estava tudo bem. No domingo, quando eu voltei, já tinha se instalado o caos. As pessoas estão muito preocupadas, os médicos estão mais preocupados com a lucidez da população do que de fato com a doença, porque está todo mundo se preocupando em níveis exagerados, mas na verdade isso é uma forma de prevenção. O que eu acho que o governo italiano está fazendo um trabalho muito bom. Eu estou trabalhando como babá aqui, eu trabalho com
Também. Obrigado, Luísa. A dificuldade com o áudio é por causa do vento, ou seja, é período de inverno ainda, final de inverno lá na Itália, o que preocupa bastante as autoridades, porque nós estamos com o inverno para chegar, né? O coronavírus, me parece que ainda há muitas dúvidas. O próprio João Gabardo dos Reis, que foi nosso secretário de Saúde e agora atua no Ministério da Saúde, disse que não esperava que o vírus chegasse aqui no Brasil com tanta rapidez. E tem este caso, e eu já ouvi de manhã que há outros casos em São Paulo que praticamente só falta a confirmação oficial, mas que já tem mais um ou dois casos confirmados, além deste confirmado agora de manhã. Por isso a gente vai conversar agora com o diretor técnico do Grupo Hospitalar Conceição, Dr. Francisco Paz, porque o Hospital Conceição é um hospital de referência para as questões do coronavírus aqui no estado. Então a gente quer saber, a partir desta confirmação, como o Rio Grande do Sul está preparado ou está se preparando para enfrentar o coronavírus. Dr. Francisco Paz, boa tarde. Boa tarde. Realmente nós estamos assim atentos para esses novos fatos. Muito embora a gente entenda que ainda não seja uma situação de pânico. Sim. Não é uma situação de maior gravidade. Mas o Grupo Hospitalar Conceição é considerado um hospital de referência aqui no Rio Grande do Sul. Sim. E está dentro do plano de contingência do município de Porto Alegre e do estado como um todo. Para isso, nós estamos tomando uma série de providências para que, se eventualmente o número de casos aumentar muito além do que a gente está esperando, a gente tenha condições de atender. Doutor, uma dúvida, até porque nós estamos num período aí de reinício de aulas, o inverno está chegando e o coronavírus, ele desperta uma série de dúvidas, como, por exemplo, eu vi hoje de manhã que uma pessoa que esteja com o vírus, mas ainda não tem os sintomas, ela nesse momento já está, né, passando para outras pessoas. Então, a pergunta que eu faço, e até como orientação do senhor, para os pais, para os professores, enfim, para as famílias que nos acompanham, como a gente deve se comportar daqui para frente? Necessidade de máscara, de álcool gel para limpar as mãos, que orientações o senhor passa agora para as pessoas que nos acompanham? O mais importante é a chamada etiqueta respiratória, é saber como se portar quando a pessoa tem sintomas respiratórios, espirro, tosse, coriza. Deve evitar tossir ou espirrar, tem uma forma de proteger que as gotículas do espirro sejam expelidas no meio ambiente. Então, por exemplo, no braço é uma delas. Usar o cotovelo, a parte de dentro do cotovelo, usar lenço de papel, evitar frequentar escolas ou trabalhos se a pessoa estiver com sintomas. Se está gripado, é melhor ficar em casa. Agora, doutor, o senhor falou muito bem, se a pessoa tiver sintoma, mas ela pode ter o sintoma da gripe normal, que são sintomas parecidos? Todos, né? Todos parecidos, e neste momento ainda não devemos nos confundir. Num momento de epidemia, quando o vírus estiver circulando entre nós, qualquer sintoma respiratório é problema. Hoje não. Hoje a gente sabe distinguir o problema de um resfriado comum, de uma pessoa que não viajou, que não teve contato com doentes de fora do país. Esse não tem que se preocupar em transmitir a doença. Porém, deve também manter a etiqueta respiratória, quer dizer, evitar passar esse vírus que ela está para outras pessoas. Doutor, na China está sendo um problema a falta de máscaras. Agora vimos o relato da Luísa, uma aluna do Brasil que está estudando na Itália, a mesma coisa. O senhor acha que as famílias do Brasil, do Rio Grande do Sul especialmente, a quem nos dirigimos, deve já se preparar com compra de máscaras, por exemplo? Acho que é muito precipitada essa preocupação, até porque vamos esperar e aguardar se efetivamente vamos ter um problema similar aqui. Se tivermos, sim, aí precisamos comprar máscaras, mas temos que evitar uma corrida às compras, porque aí acaba com a oferta, né? Os produtores não têm condições de produzir rapidamente grandes quantidades.
O ideal é que se siga a orientação da autoridade sanitária local. E a autoridade sanitária local certamente vai indicar o uso de máscaras para as pessoas que estão sintomáticas, ou seja, estão tossindo, espirrando ou com coriza. Para as outras pessoas, não. O que tem que se fazer é evitar aglomerações, evitar lugares fechados e ter o hábito de lavar as mãos várias vezes por dia ou usar álcool gel. Isso é muito importante. Agora, com as aulas iniciando, os professores também poderiam e devem ter algum cuidado, alguns cuidados básicos, mas de extrema importância, né, doutor? Sim, manter as salas de aulas ventiladas, ensinar os alunos a importância da higiene das mãos. Nós cuidamos muito disso. É muito importante que se lave as mãos várias vezes por dia e orientar os alunos para que quando tiverem sintomas não venham à aula, né? Fiquem em casa até melhorar. Tá certo. Doutor, eu quero lhe agradecer muito. Acho que nós vamos conversar bastante daqui para frente, até porque o São Paulo já tem um caso confirmado do coronavírus. Talvez seja uma questão de tempo que chegue aqui ao Rio Grande do Sul, não sei, é muito possível, porque o trânsito de aviões, enfim, e de pessoas que circulam é muito grande, mas por isso é importante o Grupo Hospitalar Conceição já preparado em caso de confirmação de um caso. Nesse momento não há nenhuma suspeita aqui no Rio Grande do Sul, confirma? Não temos nada de suspeição no momento. Doutor Francisco Paz, do Grupo Hospitalar Conceição, lembrando que é um hospital que está aí preparado, né, para enfrentar o coronavírus e principalmente do combate ao coronavírus. Muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde. Boa tarde, amigo. Boa tarde. E hoje é o jogo do ano no Beira-Rio. Débora de Oliveira, vem pra cá, Débora de Oliveira. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu quero vir pra cá, mas eu já quero ir pra lá, André. Pra onde assim, que nós vamos? Nós precisamos ir pro Beira-Rio, nem que seja com a nossa energia positiva hoje. É hora de esquecer as críticas, né, Maiquinho? É hora de esquecer o que não deu certo até agora, não é mesmo, Marcinho? E focar, concentrar em apoiar o time, porque os dois não estão concentrados nem um pouco, né? O Marcinho parece um vereador no Beira-Rio. Olha ali, ele vai sair. Ô, Marcinho, ô, Maiquinho. Opa! Aí estamos tentando pegar. O Marcinho tava se arrumando, porque o Marcinho tá nervoso até agora, rapaz. Tá todo preocupado. Porque hoje é dia de jogo, é dia de Rio Grande do Sul. E mais do que nunca, se o Inter passa hoje. Marcinho, o que acontece se o Inter passa hoje, Marcinho? Se não, vai passar. Para com isso aí. Eu te decide. Tem sequência de jogos aqui em Porto Alegre, do Internacional, pela Libertadores América, na fase de grupos. Eu vou dar até as datas aqui, ó. Ai, Deus. Ó as datas, ó. Dia 3 de março, Inter e Universidade Católica. Tá aqui no Beira-Rio. Depois, dia 12 de março, adivinha o que tem? Acho que é Grenal, assim. Sei. Grenalzinho, suave, tranquilo pra todo mundo. Dia 18, teríamos aí Inter e América de Cali. E no dia 8 de abril... Inter e Grêmio aqui no estádio. Meu Deus do céu. Finalmente o tão sonhado Grenal vai sair nessa Libertadores. Vem cá, vem chegar aí, rapaz. Que eu vou falar com o pessoal aqui, Marcinho. Vem cá. Chega mais. Como é que é o nome do senhor? É Mozart. Como é que é? Mozart. Olha a tranquilidade do ser humano que tem certeza que o Grêmio... Que vai dar Grêmio, vai dar Inter, vai dar um tendel, vai dar azar. Rapaz, me diz um negócio. Tá preocupado com o jogo de hoje ou não? Nem um pouco, né? Um pouquinho só, né? Você não dá aquele friozinho, mas passeio. Não, parece nervoso. Eu não entendo muito bem como tu fica tão tranquilo assim no dia de hoje. Eu vou assistir de longe, eu não vou estar aqui de noite. Boa. Aqui tá mais agitado ou não? Tá mais agitado ou não com o joguinho? Com certeza. Inter 3. Bora! Inter 2-0, ele falou. Vai! Aqui, ó. Aqui tá nervoso. Aqui eu sei que tá nervoso. Tô bem nervoso. 4-0 pra nós. Tô bem nervoso. Vocês estão muito daqui a pouco a gente vai voltar no SBT Esporte, porque a gente vai trazer mais depoimentos. Até quem nem vai ao jogo tá lá já, André, pra tu entender o tamanho dessa partida. E a gente quer sim ver um Grenal histórico e inédito na próxima fase. Seguidinha. Até já. E olha só, atenção, gente, o temporal de ontem causou estragos em várias regiões aqui no estado. A cidade de Camargo, que fica no norte, que já tinha decretado situação de emergência em função da seca, também agora decreta estado de calamidade pública pela destruição causada pela chuva, pelo granizo, pelo vento de ontem à tarde. Na Serra, a situação também causa muita preocupação. E a gente quer saber como é que está a situação aí na sua cidade, se você enfrentou algum problema, né,
tem ainda falta de luz? Vai lá no Facebook e deixe o seu comentário. Mas agora, sobre todo esse problema lá na região norte, na Serra, a gente vai conferir agora na tela. A quarta-feira amanheceu com chuva em Caxias do Sul, mas foi o temporal de ontem à tarde que causou estragos. O terminal de cargas do aeroporto ficou alagado pela terceira vez este ano. Nesta rua do bairro São Caetano, moradores registraram o nível da água subindo. Mesma situação na Avenida São Leopoldo e no trecho urbano da BR-116, onde as bocas de lobo não deram conta da vazão da água. Hoje pela manhã já era possível contabilizar os estragos da chuva. Esse ponto da rua Júlio Calegari, na zona sul da cidade, ontem estava coberto de água. É uma área cercada por morros e toda a chuva se concentra aqui na Baixada. O asfalto cedeu, abriu buracos, alguns sinalizados, outros não. Mas o que mais chama a atenção é essa cratera, que abriu aqui na calçada, logo ao lado do bueiro da rua. Comerciantes como Paulo contabilizam os prejuízos. O nível da água dentro da agropecuária dele ficou em 26 centímetros. Só de rações foram 2 toneladas perdidas. Só em rações dá em torno de uns 30 mil reais só de rações, né? Deu mais de 2 toneladas de rações perdidas, né? Eu particularmente estou há 6 anos aqui e não vi obra nenhuma nesse período, né? Então eu acho que tem que ser feita uma galeria maior, algo assim para resolver esse problema, né? No distrito de Galópolis era tanta água que o nível do Arroio Pinhal subiu de repente. A água invadiu esse posto de gasolina. Chove uma meia hora, mais ou menos, sabe que uma meia hora tu já fica naquela, será que o rio vai subir ou não? Aí a gente já fica naquela expectativa de qualquer coisa a gente se manda lá pro outro lado da rua, né? A força do Arroio Pinhal encobriu até essa ponte e deixou o porão da casa da dona Lídia cheio de lama. É desesperador de ver uma coisa dessa, mas eu já muitas vezes entrou, mas com essa vez aqui foi terrível. Outros municípios da Serra também registraram chuva forte. Em Veranópolis, parte do muro do estádio Antônio Davi Farina cedeu. Ninguém ficou ferido. No norte do estado, o município de Camargo, com 2.700 habitantes, ficou destruído. Foram cerca de 10 minutos de chuva e granizo. A força do vento arrancou árvores, derrubou muros e destelhou casas e galpões. A falta de energia elétrica desde a tarde de ontem prejudicou a comunicação no município. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas sem gravidade. Não há desabrigados. A cidade, que já tinha decretado estado de calamidade pública por causa da seca, também decretou calamidade pelos estragos do temporal. E foram enterradas esta manhã 4 das 6 vítimas de um acidente de trânsito em Taquari. Foi na segunda-feira. Em São Leopoldo, muita comoção no sepultamento de Gilmar Carnim, de 40 anos, e dos filhos de 7 e de 13 anos. O filho de 10 anos, que sobreviveu, está no hospital de pronto-socorro da capital. Comoção no sepultamento de Gilmar Carnim, de 40 anos, e dos filhos Gessé Cauã Rodrigues Carnim, de 13 anos, e Richard Leon Rodrigues Carnim, de 7, na zona rural de São Leopoldo. Gilmar fazia manutenção industrial em uma empresa de mineração em Gravataí. Profundo, porque o Gilmar, ele é uma pessoa especial, não é porque ele morreu. Então, toda a nossa empresa estamos sentindo por ele. O estado do outro filho de Gilmar, Caio Rodrigues Carnim, de 11 anos, é estável. Ele aguarda por cirurgia no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Já tá melhor, parece. Não tem nem que a gente falar muito, né? O acidente aconteceu na RSC 287 em Taquari, uma estrada de pista simples. O carro onde estava a família e o motorista Jorge Miguel dos Santos bateu de frente com uma caminhonete onde estavam mãe e filha, moradoras do município de Segredo. Elas também morreram. Aqui é onde mora a família Carnim. É o Morro de Paula, interior de São Leopoldo. Uma comunidade de cerca de 2.000 habitantes, extremamente abalada com a tragédia. E a 5 quilômetros daqui fica a comunidade de Santa Tecla, onde morava a outra vítima do acidente, Jorge dos Santos, de 46 anos. Jorge também foi enterrado nesta manhã no cemitério municipal Santa Tecla, em Gravataí. Ele dirigia o próprio carro e fazia o trajeto com frequência para a família Carnim. A gente não acreditou que ele poderia ter alta velocidade, alguma coisa assim, porque ele sempre foi calmo para dirigir. O sepultamento de Ana Ilse Jan, de 64 anos, e Clarissa Marina Jan, de 39, que estavam na caminhonete, acontece às 4 da tarde desta quarta-feira, na cidade de Segredo.
Muito bem, 12h33. Olha só, antes de encerrar, uma boa notícia, viu? Do litoral norte, a ocupação dos hotéis cresceu 20% neste verão em relação à temporada passada. Veja os detalhes na nossa reportagem. Aqui em Capão a gente sempre aluga. É a infraestrutura do prédio, sempre que a gente olha com criança, tem que ter piscina, tem que ter playground, essas coisas. Aí é um hotel. Nós só alugamos agora porque a gente tem criança. Nós vamos com a família toda. Casa, porque daí tem o quintal, tu pode brincar, tu pode fazer mais coisas. É já a segunda vez que a gente vem para este hotel. Pela comodidade e pelo, assim, no caso que ele fica mais fora do centro, que é bem tranquilo, que a gente gostou a primeira vez. E como tem café da manhã, uma parte hotel, então a gente preferiu um espaço bom. A procura por imóveis para aluguel aumentou 10% em relação ao ano passado. É o que este empresário explica. Ele trabalha há 10 anos no ramo. A gente sentiu bastante o público requisitando as locações. Nós estamos conseguindo fazer uma captação bem legal e o pessoal está vindo em massa para a praia. O pessoal que busca por locação de apartamento ou casa, eles querem a comodidade de ter uma cozinha, de ter uma sala, de não ter um horário regrado. Família é a principal clientela. Tu consegue juntar 2, 3 casais, mais as crianças ficam mais à vontade. Tu consegue fazer um churrasco em casa, fazer na praia, trazer a carne lá da fronteira. E a questão de locar, acho que tu fica mais à vontade, pode dizer assim. Tu pode ter a tua privacidade, de acordar a hora que tu quer, tu fazer uma comida tua, tu ir pra praia a hora que tu quer, carregar alguma coisa a mais, né? Com criança mais ainda, que tem um espaço, né? Uma dependência melhor. O crescimento também aconteceu nesta rede hoteleira. O aumento foi de 20% na procura nos meses de janeiro e fevereiro. Nos feriados como Ano Novo e Carnaval, o hotel fica lotado. Capão da Canoa, a gente tem a capacidade para 350 pessoas, né? E trabalhando com 100%, né? O tempo ajudou bastante, janeiro foi um mês muito bom de praia, né? Isso tudo eu acho que agregou para essa ocupação ser tão boa, né? Hoje está sendo mais vantagem ir para um hotel do que alugar uma casa, né? Só que hoje Capão da Canoa, Esteio, São Leopoldo, todas as cidades do estado, tá tudo vazio, porque tá todo mundo em Porto Alegre, torcedor colorado tá torcendo, Débora de Oliveira. Tá torcendo, André, e 40 mil deles são esperados hoje à noite no Beira-Rio. É gente que não acaba mais, hein? Beijo grande. E nós queremos ajudar a atingir as